domingo. E agora eu quero muita atenção, esse aviso vai para a célula, mas como vai ser uma mexida geral no que vai acontecer esse final de semana na igreja, eu preciso que você entenda muito bem, me ajude a explicar e divulgar, tá bom? Que está aí no telão, isso aqui também vai para as redes sociais, em breve. O nosso próximo domingo é 5 de julho, né? 5/7. E nós vamos ter aqui uma programação especial às 10 horas da manhã. É o nosso culto da manhã, que vai ser a nossa festa da colheita. Vamos fazer o batismo, a filiação. Vai ser uma grande festa aqui, domingo, às 10 horas da manhã. Aquela primeira informação ali, ó, festa da colheita, batismo e filiação. E às 18 horas, nós não vamos realizar o culto das 18 horas, porque às 17 horas tem Jogo do Brasil, da Copa do Mundo, a gente não sabe que horas que vai terminar, então não vai dar para fazer o batismo à noite, tá bom? Se alguém não concordar, a gente empresta a chave da igreja, você pode vir aqui, faz o culto, tá bom? A gente libera aqui para fazer o culto às 18 horas. Mas, a princípio, nós não estaremos fazendo o culto aqui, nós vamos estar torcendo para o Brasil lá na Copa do Mundo. Então, às 18 horas, nós não teremos culto aqui na igreja, tá bom? Por isso, lá no Parque do Lago, nem todo mundo se engaja com o batismo, né? Às vezes não traz alguém, não está envolvido, prefere um culto mais tradicional, pode ir para o culto das 8h30 da manhã, lá no Parque do Lago. Vai acontecer normalmente o culto das 8h30 da manhã. Porém, o culto Kids, que é o culto das crianças, vai ser cancelado também, porque tem gente que vem para cá acompanhar o batismo, fazer aquela festa. Então, não teremos o culto das 10. E também não teremos o culto das 10 lá no Analândia. A ideia é que todos estejam aqui de manhã. Vamos vir todo mundo para cá para fazer uma grande festa da colheita, porque é o resultado do trabalho de todo um semestre, tudo aquilo que a gente começou lá nos 21 dias em janeiro, vamos estar entregando aqui como uma grande colheita no próximo domingo, no culto da manhã, tá bom? Então isso aqui vai para a célula, vai para a rede social, vai para os grupos de WhatsApp, e a gente precisa avisar muito, 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 para que ninguém esteja pego de surpresa, né? Talvez você conheça alguém que vem de vez em quando na igreja meio aleatório, né? Manda para o WhatsApp dessa pessoa, porque ela pode escolher justo esses dias que não vão ter culto, né, para poder fazer uma visita, e isso é muito chato. Então, vamos divulgar bastante todas essas informações. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Então, o curso de quarta-feira e essa programação do final de semana, é isso aí que a gente precisa informar. Amém? Muito bem. Eu estou falando, irmãos, sobre família e relacionamento. O nosso primeiro núcleo de relacionamento é a nossa família, é a nossa casa. É ali que é a principal célula da nossa vida, onde as verdades aparecem, onde as verdades são reveladas, onde o resultado real da nossa vida, da nossa fé, de quem nós somos, se reflete. Então, família é o principal ambiente da manifestação da nossa fé. Mas eu falo sobre relacionamento também, porque aqui entre nós e também nas nossas células, tem pessoas que estão fora, talvez, né, uma mulher que vive sozinha, que não tem um marido, pessoas que são solteiras, jovens que estão desconectados da família. Então, o relacionamento, né, ele funciona, né, de amizade, de irmãos da igreja, das coisas que acontecem no nosso meio, também
são importantes. Então, é família. Então, quando eu falo algumas coisas que você vai pensar e vai lembrar da sua casa, da sua família, da sua vida pessoal, ou dos ciclos de amizade que você está envolvido aqui na igreja. E hoje eu vou falar sobre formando corações na era digital. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito desafiador nessa questão das informações, do digital. Todos nós, com raras exceções, temos o nosso celular. O celular, essa telinha do celular, ela passou a ser indispensável para a vida moderna. Tudo que se pensa hoje, né, se pensa para ser aplicado, por isso temos um aplicativo, num aparelho desse. Tudo. Né, nos mais diversas funcionalidades. Então, escapar disso é uma utopia. Poucos vão conseguir. E mesmo que alguns de nós consigam, nós não podemos ser egoístas a ponto de não nos preocupar com o que está acontecendo com todo mundo. Talvez não aconteça comigo, mas eu preciso me preocupar porque é uma realidade de todos. E é uma realidade principalmente de uma próxima geração, que eu não sei com qual idade, mas que cada vez mais novinhos estão olhando para a telinha. Às vezes estão... Isso não é uma possibilidade, é constatação, porque eu já vi. Às vezes estão mamando com a telinha na frente. Já com a telinha na frente. Às vezes, eu já vi muitas vezes isso, estão almoçando, comendo uma refeição, com o tablet na frente, com o celular na frente, vendo as telinhas, vendo os vídeos. Então isso está cada vez alcançando mais cedo a mente, os olhos, o coração, está entrando na vida das pessoas. E é um caminho sem volta. Não existe como a gente... Então vamos fugir daqui e montar uma sociedade onde não se use as telinhas? Impossível. Eu estou usando uma telinha para falar com vocês agora. Os irmãos que não vieram para o P2M estão usando uma tela, né, para poder nos assistir agora. É impossível um caminho de retrocesso. Mas existe uma preocupação, como é que está o nosso coração nessa era digital? Porque o coração continua sendo o lugar onde Deus está operando em nossas vidas, onde a nossa fé se manifesta. Né? Para onde está indo o nosso coração com tudo isso que tem chegado nas nossas vidas? E quando eu falo sobre a tela, irmãos, eu precisei trabalhar numa tela para poder me preparar para falar com vocês aqui hoje. Quando eu falo sobre tela, é aquelas telas que nos capturam, sem a gente perceber, e a gente, quando não está percebendo, já foi capturado ali com as coisas mais aleatórias, né, que poderiam estar ocorrendo. Então, a primeira pergunta para nós é: como está o seu relacionamento com o seu celular? Como é que está? Como é que você está se relacionando com o seu celular? Porque é muito comum ir para a cama e se relacionar com o celular até pegar no sono, né?
Às vezes eu faço isso, irmão, mas aí quando eu não estou pegando no sono, eu coloco o pastor Augustus Nicodemos para pregar. Quando ele lê o primeiro texto, quando ele fala, vamos orar, eu já apago. É uma maravilha para dormir, né? É uma bênção ouvir o Augustus Nicodemos. Mas muita gente fica lá. Né? Como é que está o seu relacionamento com o seu celular? E às vezes já passou da meia-noite, 1h, sabe que tem que acordar cedo no dia seguinte? E está lá, rolando as telas aleatórias. E quando desperta pela manhã, o que desperta? É o celular que desperta, e você já pega logo. Então, o relacionamento com o celular, ele é muito sério, né? Como é que está o nosso relacionamento com o nosso celular? Eu preciso aprender primeiro, para depois poder querer ensinar alguém, senão o ensino fica vazio. Alguém aqui já sentiu assim que demorou tempo demais do que pretendia? Deixa eu dar uma espiadinha aqui em algumas coisas. Aí quando percebe, podia ter lavado uma louça, podia ter passado um aspirador, podia ter estudado alguma coisa mais útil, podia ter lido a Bíblia. Né? Alguém lê ainda hoje em dia? Lê? Só vê tela. Tem gente que ainda lê, glória a Deus. Então, o que isso revela? É que a gente está entrando no mundo digital. A gente vai entrando nesse mundo, e esse mundo também vai entrando em nós. Sem a gente perceber direito, né, o que está acontecendo. Irmãos, e talvez a gente tenha um pouco mais de resistência pelos hábitos que nós adquirimos, porque a gente é mais velhinho. Né? Eu, por exemplo, se eu for ler um livro, eu não consigo ler um livro aqui, eu tenho que ler um livro de papel. Mas essa próxima geração já não escreve mais. A próxima geração já não vê mais papel. A próxima geração é tudo aqui, na telinha. Então nós temos alguns aqui, né, que são um pouco mais velhos, têm uma resistência, nós somos analógicos. A era analógica nós atravessamos, né, mas a geração daqui para frente é totalmente digital. É por isso que aqui na escola, vamos falar sobre tecnologias. Não, isso aí, vamos aprender, fazer a criança escrever. Escrever e apagar, aprender a escrever. Né? Eu quero compartilhar um texto que a gente fala, então, com todo mundo que vai receber uma criança em casa. Que é Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 em diante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aqui. Olha a preocupação, o conselho bíblico sobre a próxima geração, sobre os filhos, sobre as crianças. Que a fé, ela não é transmitida por genética. Não é porque eu amo Jesus, eu creio em Jesus, eu sigo os princípios do Senhor Jesus, que automaticamente os meus filhos vão ter essa mesma genética. Se eu não for sábio e intencional para poder ensinar a minha casa, os meus filhos, as gerações, eles vão estar dentro de uma casa de um homem e de uma mulher
que amam Jesus, que temem Jesus, que andam nos caminhos do Senhor, mas vão tomar outro rumo. Se eu achar que simplesmente por eles estarem ali, a genética vai fazer o seu trabalho. Só porque eu trago na igreja, está tudo resolvido. É bom trazer na igreja. Mas a gente percebe aqui que nós precisamos ser inteligentes, intencionais, inculcar, trabalhar, falar. Essa palavra ela tem que estar constantemente sendo trabalhada. Então, é um trabalho para transferir a fé para a próxima geração. Se a gente deixar simplesmente as coisas acontecendo, irmãos, eu não sei como que estão as casas por aí, mas como é que você vai controlar uma criança, um adolescente que tem um celular na mão? Não, meu filho, eu confio no meu filho. Não, meu filho eu sei como que ele é. Né? Meu filho é... A gente ouve muito isso aqui na escola, viu? Meu filho não mente. A gente ouve direto isso na escola. Confio no meu filho. Irmãos, a gente tem que entender que isso é muito perigoso. E a gente tem que ser intencional, tem que ser sábio e tem que ser verdadeiro. Né? O verso 6, ele fala que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, o primeiro ponto é que começa aqui em mim. Eu preciso me policiar. Eu preciso vigiar. Essa realidade tem que ser uma realidade minha. Eu tenho que ser sério nessa questão. O quanto, de fato, essas realidades de Deus estão no meu coração. Para que não seja um ensino vazio, para que não sejam regras como que eu não quero que os meus filhos sigam esse caminho, mas como é que está o meu caminho? Essa é a questão, o meu coração. Eu preciso trabalhar primeiro na minha vida, no meu coração, porque eu não quero, ninguém quer o mal para o seu filho, mas é muito mais fácil, o que eu quero dizer aqui, é muito mais fácil você ditar regras, filtros, normas, leis para os outros, do que para você mesmo. É muito mais fácil. Por isso que muita gente trabalha com as regras, que você não precisa pensar muito sobre a regra, né? Eu mandei, pronto e acabou. Aí a pessoa não sabe que o filho percebe que o pai está lá, né? Não percebe. Começa no coração. Coração que ele tem que ser ensinável, tem que aprender para depois poder ensinar. Provérbios 4:23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Irmãos, é complicado você ter uma disciplina para guardar o seu coração quando você tem o mundo na palma da sua mão. A gente tem que admitir que é muito complicado. Isso daqui pode expor o nosso coração. Isso daqui pode fazer com que o nosso coração caia nas mais diversas armadilhas. As pessoas vão ficando insaciáveis. Elas vão procurando as coisas, e eu não quero dizer nada aqui, isso eu não faço, não. Tem gente que está o tempo todo achando que está precisando de alguma coisa, porque está com o coração capturado na telinha. Eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Está faltando isso na minha casa. Eu queria ter um negócio diferente. Eu queria ter uma coisa assim. Da onde está vindo tudo isso?
Aqui. Está caindo em armadilhas. As pessoas vão caindo nas mais diversas armadilhas. Armadilhas financeiras. Porque está aqui, ó. Não consegue, não, mas aqui, ó. Não, você consegue comprar em 12 vezes, em 24 vezes, é só um clique aqui e está tudo resolvido. Vai capturando. As mais diversas capturas que essa telinha vai proporcionando. Então, eu preciso guardar o meu coração, porque daqui vai fluir a fonte da vida. Quando você conversa com alguém, numa conversa informal, conversa do almoço, conversa do cafezinho, conversa de encontrar em algum lugar, você vai percebendo o que o coração, como é que está, o que está fluindo daquele coração. Quando você vai na célula e começa a conversar com as pessoas, você vai percebendo aquilo que está fluindo daqueles corações. Dali flui a vida. E qual que é o conteúdo da nossa vida? O que está contido na nossa vida? É aquilo que a gente está alimentando. Tem um outro texto que eu quero ler com vocês, depois eu vou voltar aqui numa explicação, que é Salmo 101, 3, que diz assim: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Ou na NVT diz assim: não olharei para coisa alguma que seja má. Por quê? Os olhos, eu preguei isso uns domingos atrás, não é? Os olhos capturam tudo. É os olhos que traz para dentro do nosso coração. E aqui eu quero falar de uma experiência que um psicólogo chamado Walter Mischel, ele fez nos anos 70, 1970. Ele fez uma simples experiência que se tornou uma referência e é discutida até hoje. Ele trabalhou com crianças de 7 a 9 anos. Um grupo de crianças, um grupo de estudo que ele fez. E qual que era o estudo? Era simples. Ele colocava, foi nos Estados Unidos, ele colocava um marshmallow, um docinho, na mesa, e dizia para a criança, colocava a criança aqui do lado e dizia: olha, você pode comer o marshmallow, mas se você esperar 15 minutos, nos anos 70, 15 minutos, você vai poder comer esse marshmallow e eu vou te dar mais um. Tá bom? Aí saía da sala. E fez esse controle com muitas crianças. 15 minutos. A criança ali olhando para o marshmallow, os olhos, né, olhando aquilo que ela desejava, como você deseja muitas coisas na sua vida, e aqui tem muitos desejos, olhava e dizia: eu espero para ter 2 ou eu vou lá e já pego um. Passado, então, 50 anos, mais de 50 anos, essas crianças foram sendo estudadas no decorrer da sua vida. Olha o resultado. As crianças que conseguiam esperar, elas foram as que tiveram mais sucesso acadêmico, foram melhores na sua vida de estudo, na sua vida acadêmica. Foram os adultos com melhor estabilidade emocional, equilíbrio emocional, e foram os adultos que conseguiam ter melhores relacionamentos e relacionamentos mais saudáveis na sua vida adulta, porque conseguiram guardar o seu coração, porque conseguiam se controlar, porque conseguiam resistir à tentação dos olhos. Olha que
que a ciência está comprovando? Que a Bíblia fala. Nós precisamos entender que precisamos guardar o nosso coração. Tem o tempo certo para as coisas. E a recompensa é sempre melhor se você sabe esperar e aguardar. Imagina, irmãos, crianças hoje, pensa nos dias de hoje que as crianças têm tudo na mão, na hora que quer, e se não quer, faz birra, grita, faz escândalo, dá tapa na cara dos pais, e os pais estão ali, ó, dando tudo, e dá tela. Não consegue, a criança não consegue comer uma refeição sem estar com a tela do lado, não pode esperar, nem isso não consegue esperar. Que tipo de adulto essa criança vai ser? Que tipo de adulto essas crianças vão ser lá? Que tipo de equilíbrio emocional, de saber aguardar o tempo certo das coisas, de poder aprender algo? Não se aprende mais. Não dá tempo de aprender mais. Essa experiência aqui, para mim, ela foi fantástica. E mostra o perigo dessa urgência. Porque hoje, quantos vídeos você rola em 15 minutos? Aqueles rapidinhos lá que tem. O que é isso? É a compensação, são os marshmallows. O tempo todo, eu tenho que ficar, dou risada com aquele vídeo, eu acho legal, colorido, eu me emociono, o tempo todo eu estou precisando de adrenalina, de carga, de emoção, de sensibilidade, o tempo todo. Isso está queimando a cabeça, o cérebro das pessoas. As pessoas não sabem mais o que é contemplar. Por que é tão difícil as pessoas orarem? Virem para a oração. Orarem. Eu? 1 hora? Orando? Ah, não aguento. Não dá, para mim não dá. Impossível. Não aguento. É uma tortura. Eu ler a minha Bíblia 30 minutos? Não, eu preciso me informar, ver o que está acontecendo no mundo, nos lugares. Então, guardar o nosso coração é fundamental. Eu preciso cuidar de mim, guardar, começar em mim primeiro, para depois eu poder ensinar alguém. Eu preciso adiantar aqui, mas os limites, irmãos, eles são fundamentais. O que é um rio? Pensa em um rio sem limites. É uma enchente, é um estrago, é catástrofe. O rio ele precisa de limites para que ele possa chegar no seu destino. É assim, nós estamos construindo aqui para um destino, e o destino é o Senhor. Eu preciso construir esses limites com sabedoria. E qual que é a sabedoria que a Bíblia está nos dando? Agora que eu sei que eu preciso tratar a minha vida em relação às questões digitais, o que eu posso contribuir para a sua vida, para a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus discípulos, das pessoas que estão me seguindo, para as pessoas que eu cuido, que eu pastoreio, para as pessoas da minha célula? Como eu devo conduzir isso? O conselho que a Bíblia dá é o seguinte: converse sobre eles quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho. Não é colocando regra. Não pode isso, não pode aquilo. Mas é o quanto eu estou me oferecendo como uma resposta para isso. Porque enquanto você está aqui me ouvindo, você não está rolando tela. Porque eu estou me entregando aqui para vocês agora. E isso é importante. Então, enquanto eu estou envolvido
e me entregando para a minha família. Porque às vezes a gente está dentro de casa e está cada um com o seu, porque ninguém está se entregando para ninguém. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou numa célula, eu não vou ficar rolando tela. Quando eu estou num culto, eu não vou estar rolando tela. Quando eu estiver participando das coisas da igreja, das coisas de Deus, conversando com pessoas, eu não estou rolando tela. Então, esse conselho bíblico é poderoso. Converse sobre elas quando você estiver, em todos os lugares da sua vida. Temos que aprender a fazer isso. Nos entregar, conversar, abrir comunicação, abrir possibilidade. Enquanto nós estamos misturados com essas coisas de Deus, nós vamos estar sendo bombardeados por essas coisas que vão chegando até nós. Então, a pergunta prática não é quanto tempo de tela eu vou permitir, mas quanto tempo de uma presença real eu vou estar oferecendo para as pessoas que estão ao meu redor, para que a tela não tenha um brilho tão forte, mas a nossa amizade, a nossa presença, o nosso projeto juntos ganhe um sentido especial. Então, quanto mais a gente se encharcar das coisas, por isso que célula é extraordinário, irmãos. Célula é fantástico. Célula é poderosa. Quanto mais você se envolve com pessoas, mais você vai estar se encharcando desses pensamentos de Deus e não vai estar deixando seu coração ser roubado pelo mundo. Conclusão. Guarde deliberadamente o que entra pelos seus olhos. Toma cuidado. O que está entrando pelos seus olhos? Porque isso, em algum momento na sua vida, vai denunciar o que está no seu coração. É muito perigoso. Segunda coisa ofereça presença real como alternativa para os brilhos da tela. Ofereça, entregue-se, apresente-se. Ofereça uma presença real lá dentro da sua casa. Isso aqui é muito para dentro da nossa casa. Oferecer essa presença real. Porque é uma concorrência, não é? Com Netflix, com YouTube, com as coisas do celular. Ofereça uma presença real. Para terminar, antes de decidir quanto tempo de tela alguém vai ter, decida que tipo de coração você está formando, a começar no seu próprio coração. Então eu preciso guardar meu coração. Se eu não guardar o meu coração, eu vou colocar em risco a vida das pessoas que eu estou ensinando, que está fluindo, né? Está ouvindo a vida que está aqui dentro de mim. Então, para decidir, né, o que está entrando, não é? Porque, irmãos, assim, aqui é uma ferramenta de trabalho, sim, né? Mas o meu trabalho, por exemplo, é um trabalho de pesquisar as coisas de Deus. O meu trabalho, eu reconheço que é um trabalho mais fácil do que o seu, né? Mas nós podemos filtrar, né, aquilo que a gente está, o tempo que a gente está aqui olhando para isso. Precisamos conversar mais. Precisamos aprender com o Maurão, com o Marcos, que eles são bem conversadores, né? Newton é conversador também. Precisamos aprender com esses irmãos, porque eu tenho certeza que eles não ficam muito presos no celular. E onde eles encontram alguém, eu acho que eles conversam até olhando para o espelho.
Mas quando eles encontram alguém, eles estão conversando, conversando, conversando. Isso é bênção, né? Porque não fica... como eles, com certeza para eles a vida é mais fácil nesse sentido, mas para outros de nós, que gostam de ficar isolados, sozinhos, isso é um perigo real, que a gente precisa lutar contra essas coisas. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta direção que o Teu Espírito Santo nos dá. Senhor, o Teu Espírito Santo habita em cada um de nós, e nós queremos ter um coração segundo o Teu coração, queremos ter um coração protegido, queremos guardar o nosso coração, coloca uma sentinela nos nossos olhos, que aquilo que entrar seja luz para nós, Senhor. Nos ajuda a discernir o que é bom primeiramente para nós, Senhor. O que está nos edificando, nos construindo, nos consolando, nos dando paz, nos dando fé, perseverança, alegria no Senhor. Que aquilo que entrar em nós, Senhor, seja como uma rocha firme como o Senhor é. Que essa solidez esteja em nossa vida, Senhor. Protege os nossos olhos, protege assim o nosso coração. E nos dá essa sensibilidade daqueles que estão ao nosso redor. Me ajuda os meus irmãos a estarmos mais disponíveis, vivendo projetos juntos, convidando uns aos outros, caminhando juntos, comendo juntos, brincando juntos, vivendo juntos, Senhor, e que isso possa proteger uns aos outros. Abençoa, sim, as nossas células, que elas se enriqueçam por esse relacionamento saudável, onde a Tua presença está. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Eu quero começar a reunião hoje com a minha célula, tá? Só a minha célula aqui na frente, por favor. E se você quiser começar com a sua célula, comece.